Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas! Tudo de boa com vocês, senhores? Sejam muito bem-vindos ao nosso Papo de Perito de hoje. Hoje o nosso Papo de Perito, doutores, está especialíssimo, né? Deixa eu só esperar a galerinha entrar aí, que já a gente vai começar nosso Papo de Perito aí. Deixa eu só pegar uma aguinha, pessoal, rapidão. Vão entrando. Só vou pegar uma aguinha que eu tava gravando até agora, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Todo mundo vendo minha casa aqui, né? Fazer o quê? Não tem jeito. A gente tem que abrir as portas literalmente para vocês. Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos então ao nosso evento de hoje, que é o Papo de Perito, em que nós vamos trabalhar um pouquinho da parte de balística forense. Beleza? Hoje eu vou conversar com você um pouquinho a respeito de algumas técnicas, né, voltadas para o campo da balística. Vou conversar com você também um pouquinho a respeito de arma de fogo. Nós vamos falar muitas coisas legais. A galera tá perguntando se vai ter CTB hoje. Lógico que não, filho. Hoje nós vamos trabalhar a parte de balística forense, coisa que vocês certamente terão aí no curso de formação de vocês de polícia, né, quando vocês forem aprovados aí para a parte do cargo que vocês almejam. Não sei se é necessariamente perito oficial, é sem dúvida um dos melhores cargos, não tenha dúvida, mas eu tenho que fazer meu merchan aqui, né, cara? É um assunto muito legal, muito interessante para a galera que gosta dessa pegada de arma de fogo, gosta de treinar em clubes de tiro, que gosta de fazer o seu dia a dia aí na sua rotina policial. Bom, pessoal, hoje então eu tô entrando agora com você ao vivo para a gente começar a conversar um pouquinho. Lembrando, eu deixei separado aqui algumas armas e alguns armamentos, e eu quero falar também a obra que nós costumamos utilizar referência para balística forense, doutores, é a obra do professor Domingos Toqueto, tá? O professor Domingos Toqueto, ele é perito criminal, não sei se ele já está aposentado, tá? Mas ele é perito oficial lá no estado do Rio Grande do Sul, e, sem dúvida, um dos peritos mais referentes. O Rio Grande do Sul ele é conhecido por ser um estado que tem muitos peritos de referência. Boa parte dos doutrinadores de criminalística estão situados lá no Rio Grande do Sul. Belezinha? Bom, moçada, o que a gente vai conversar aqui hoje? Para nós começarmos o nosso assunto, você vai ver que a gente vai trabalhar um pouquinho de prática aqui, vai ser um mini curso, digamos assim, via Instagram, mas que eu acredito que vai contribuir bastante para você, vai dar aquela motivada na galera que quer efetivamente se preparar para carreiras policiais e para a galera também que tem curiosidade, gosta dessa parte de armamento, tem uma certa afinidade aí pela área. Primeiro, para nós começarmos o nosso assunto de balística forense, não teria como nós introduzirmos o assunto sem falar o conceito de arma, né? Eu sempre brinco, inclusive com os meus alunos, eu não gosto que chama bala, projétil e confunda os dois, né? Nós na perícia temos muita predileção pela utilização de termos específicos, né? Aqui para nós, o termo correto, nós veremos que tem o cartucho, eu vou pegar ali para vocês depois, e existe também o projétil. E aí muita gente chama aquele troço de bala. E aí olha que coisa curiosa. Pedro, é balística forense. Se é balística forense, eu não posso chamar de bala? Pois é aí que vem a dicotomia, a briga, né? Deveria chamar projetilística forense, mas tudo bem, né? Quem inventou esse troço dava o nome de bala e chamou de balística forense, não tem problema nenhum. E aí olha que coisa interessante, pessoal. Quando nós trabalhamos a balística forense, o objeto de estudo desta área da física ou da criminalística é uma arma. É uma arma. E aí eu gostaria de perguntar de antemão já para os senhores o seguinte. Falem para mim, pessoal, o que é uma arma? Eu trouxe aqui na nossa mesa, que a gente vai trabalhar bastante coisa aqui hoje, eu vou pegar uma mais básica, uma faca de pão. Uma faca de pão. Fala para mim, doutores, esta faca de pão, ela é uma arma? Esse é um dos questionamentos que a gente pode fazer. Outro caso que a gente pode perguntar. O colete balístico, ele é considerado uma arma? E detalhe, hein? Isso já foi cobrado, inclusive, em prova. E aí eu questiono os senhores. O colete balístico, ele é considerado arma? E aí vejamos. Do ponto de vista doutrinário, o professor Heraldo Rabelo dá nomenclatura de arma como
todo e qualquer objeto utilizado pelo homem com o intuito de potencializar o seu ataque ou a sua defesa. Então para e raciocina comigo. Um colete balístico, ele é considerado uma arma, doutores? Sim, tanto é que você não pode simplesmente sair na rua e comprar um colete balístico. Existem inclusive decisões dos nossos tribunais afirmando, doutores, que o tráfico de colete é considerado tráfico internacional de armas. Percebeu a ideia? Então o próprio colete balístico, ele é considerado uma arma do ponto de vista técnico pericial. Então arma é todo e qualquer objeto capaz de aumentar a capacidade de ataque ou de defesa. Agora, tendo esse conceito já em mente, que é um conceito que é cobrado, é um conceito que muitos de vocês às vezes têm, o mais comum é vocês lembrarem das armas de fogo, né, pessoal? Arma de fogo todo mundo lembra, mas e das armas brancas? Armas brancas às vezes a galera esquece, né? Então, dado esse conceito de arma, a doutrina costuma fazer, antes mesmo de chegar nas classificações, ela costuma fazer algumas pressuposições. E quais são essas pressuposições básicas? Primeiro, existe uma classificação bem basal, que inclusive é citado pelo próprio Estatuto do Desarmamento. O que é uma arma própria e uma arma imprópria? Fala pra mim. Arma própria, meus amigos. Arma própria é uma arma que nasceu com o intuito de produzir lesão ou ferida. Exemplo clássico, uma espada. Ninguém compra uma espada para cortar tomate em casa, pelo amor do que você acredita. Arma de fogo convencional, ela nasceu para produzir lesão. Ela nasceu com esse intuito. Então isso é considerado uma arma própria. Agora, quando a gente pega, por exemplo, um exemplo mais clássico, a faca. Eu te pergunto, vamos pegar uma pequenininha aqui de cortar queijo? Esta faca, ela é considerada uma arma própria ou uma arma imprópria? Fala para mim. Quando nós questionamos o surgimento deste utensílio doméstico, que é a faca, reparem, doutores, que esta faca ela não nasceu para produzir lesão. Ela eventualmente pode produzir lesão ou ferida. Logo, esta arma é considerada uma arma imprópria. Ela não nasceu para produzir ferida, mas pode, possivelmente, produzir uma ferida. Beleza? Então nós falamos do conceito de arma própria e arma imprópria. A arma própria nasceu para produzir lesão e a arma imprópria, ela não tem este objetivo principal, mas pode. Eu já vi prova cobrando que estilhaços de vidro são considerados armas impróprias e tá correto. O vidro ele não nasceu para produzir lesão, mas ele pode, perfeitamente. Esse então é uma primeira vertente conceitual de arma. Agora, existe uma segunda vertente, que é a famosa arma branca e também a arma de fogo. Pedro, o que é uma arma branca? Quer ver? Por que uma arma branca é chamada de arma branca? Se eu focar na luz, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Se eu focar na luz aqui da minha casa, ó, você percebe que a lâmina desta faca, ela brilha e reflete? Você percebeu? Devido a esta folha da lâmina brilhar e refletir a luz, chamou-se armas que possuem lâmina de arma branca. No entanto, não são somente elas, doutores. Nós temos também, por exemplo, um espeto, né? É considerado uma arma branca, reflete a claridade que lhe chega. Essa é a ideia. Arma branca, portanto, são armas que apresentam normalmente lâmina e, devido ao fenômeno da reflexão sobre esta lâmina, ela será chamada de arma branca. Agora, quando nós trabalhamos com arma de fogo, o que vem a ser uma arma de fogo, pessoal? Arma de fogo é uma arma, portanto, potencializa a capacidade de repelir o injusto grave, não é verdade? A arma de fogo é um instrumento cujo mecanismo de ação
é a expansão de gases proveniente de uma explosão, a qual impulsiona o projétil em direção ao alvo. Eu vou até pegar, deixa um minutinho, galera, rapidão. Eu tenho só que pegar o projétil que ficou faltando. Me esqueci, né, de trazer aqui para vocês os projéteis. Então vamos lá. Olha, quase que eu me esqueço. Voltando à live. Galerinha, então imagina o seguinte, ó. Nós temos, por exemplo, um estojo. Isso daqui, ó, é um estojo. E nós temos também, basicamente, esse daqui, ele já não tem potencialidade lesiva porque ele já foi utilizado e eu uso em termos didáticos aqui para vocês. Mas isso aqui, por exemplo, um conjunto de tudo isso aqui é chamado de cartucho. Repare que você tem o projétil aqui à frente e atrás você tem o estojo. Percebeu a diferença? Um conjunto de tudo isso é chamado de cartucho. Então vamos devagar agora. Quando este cartucho sofre um fenômeno que nós chamamos de percussão nesta região de trás aqui dele, vem basicamente uma agulhinha que a gente chama de percussor ou percutor e bate aqui atrás. Quando ele bate aqui atrás, a espoleta é acionada e o propelente entra em combustão. Este propelente, quando entra em combustão, expande os gases projetando este projétil. Deu para entender? Galera, a ideia basicamente é essa. Então, isto é uma arma de fogo. O mecanismo de ação é a expansão dos gases provenientes de uma explosão que vai impulsionar um projétil em direção ao alvo. Beleza? Galera, só lembrando, eu tô vendo que vocês estão comentando aí, as armas que eu estou utilizando aqui com vocês, que eu vou utilizar aqui para a gente fazer algumas simulações, todas são de airsoft, com exceção da minha, tá? Mas elas são de airsoft. Repare, sempre se utilizando das boas práticas de manipulação de arma. Isso eu sempre costumo falar para a galera quando eu dou mini curso da parte de balística. Então a manipulação correta, utilizar equipamentos de segurança, isso tudo é importante em se tratando de balística. Ainda mais nesses mini cursos, nessas aulas práticas, que a gente tem aluno de tudo que é jeito, né? Bom, então conceituamos armas brancas, armas de fogo, arma própria e arma imprópria. Agora, nós vamos começar a falar um pouquinho da parte mais técnica aqui com vocês. Pedro, como assim da parte mais técnica? Veja bem, moçada, eu vou começar a trabalhar então um armamento. Essa aqui é uma arma de airsoft do tipo Taurus, modelo 24/7, beleza? Esta daqui basicamente é uma arma convencional da galera que é de fato policial. Esta réplica de airsoft é semelhante demais à arma de fogo convencional, tá? Neste caso aqui, meus amigos, basicamente, a primeira classificação das armas que eu vou trabalhar dentro da classificação das armas de fogo, repare que eu estou afunilando o nosso estudo aqui, é em relação à classificação quanto à superfície interna do cano. Vem para cá. Tá vendo essa parte aqui da arma de fogo, onde está sinalizado com essa bandana laranja? Isso aqui é o cano. Claro que não do cano de uma arma de fogo convencional. Como eu já falei, essa daqui é de uma de airsoft, mas a ideia é a mesma. Quando você pega este cano e analisa a porção interna dele, você vai perceber o que, basicamente, meus amigos? Existem canos de arma de fogo que a superfície interna, olha o nome técnico, a superfície interna do cano da arma chama-se alma. Alma. Então, o que é uma alma? Uma alma é a superfície interna do cano da arma. Nesta alma, nesta superfície interna, a doutrina do professor Domingos Toqueto, por exemplo, costuma classificar a superfície interna do cano das armas de fogo como sendo armas de alma raiada, armas de alma lisa e também as armas de alma mista. Pedro, que história é essa? Vamos lá. Arma de alma lisa é basicamente uma arma que tem a sua superfície interna do cano polida e lisa.
Muito simples, o grande exemplo que a gente tem de provas, inclusive, é justamente a espingarda. A espingarda é uma arma de fogo de alma lisa. Agora, quando nós já começamos a avançar um pouco mais para falar das pistolas, exemplo mais clássico que a gente tem, a 24/7, né? Essa pistola convencional, meus amigos, ela, normalmente, a grande maioria, a grande imensa maioria das pistolas, elas apresentam sulcos. Pedro, o que são sulcos? Sulcos, doutores, são entrâncias. São basicamente cavidades na superfície interna do cano. E aí, olha que coisa interessante. Quando você já assistiu 007, todo 007 começa com aquela cena em que o James Bond aparece e ele está sendo mirado por uma arma de alma raiada. Olha que coisa interessante. Uma arma de alma raiada. E aí, isto vem a ser o raiamento. Raiamento, portanto, são reentrâncias, são sulcos na cavidade interna. E aí vem uma classificação, existem armas de alma raiada sinistrógeras e destrógeras. Pedro, o que são armas de alma raiada destrógeras? Ora, são armas que apresentam um número par de raiamentos voltados para a direita, ou seja, no sentido horário. Já as armas sinistrógeras são aquelas que apresentam um número ímpar de raiamento, e também esta nomenclatura é utilizada para aquelas armas cujo raiamento é voltado, a espiral é voltado para a esquerda. Então existem estas duas classificações dentro da alma raiada. Beleza? Pedro, e as armas de alma mista? Eu nunca tinha visto essa nomenclatura, nunca tinha visto. A própria cartilha da Polícia Federal, pessoal, esquece das armas de alma mista, porque elas são atípicas, isso é verdade. Mas eu posso citar para você, por exemplo, o modelo .22 LR da Rossi, né? Apache lá da Rossi, .22 LR. Depois, se você quiser, dá uma olhada. É uma arma que tem 2 canos. Esta arma que tem 2 canos, um é de alma lisa e outro é de alma raiada. Deu para entender? Então existe essa classificação. É incomum, tá? Muito incomum. Na perícia, pelo menos, eu desconheço, pelo menos eu não lembro de nenhum perito que tenha pegado uma arma mista, de alma mista, para fazer essa análise balística. Eu, particularmente, desconheço, né? Mas tem. Eu já fui, por exemplo, ao Museu da Polícia Civil do Distrito Federal, que inclusive fica na Academia de Polícia, e lá existe esse tipo de arma. É uma arma mais antiga. Bom, esta é a primeira classificação que eu tinha para conversar aí com você. Arma de alma raiada, lisa e também mista. A Rossi ainda existe, eu sei que a Rossi ainda existe. O que eu estou falando é que não é comum a fabricação desse tipo de arma, tá? Não confunda o que eu estou dizendo aqui para vocês. Segunda classificação, moçada. Segunda classificação. Nós temos uma classificação quanto ao sistema de carregamento. Você já deve ter assistido em algum filme. Eu até tenho no nosso e-book, galera. Ó, só para você ter ideia. Eu vou ampliar aqui a foto para você ver. Tá vendo um cara colocando pólvora na boca da arma? Esse aqui é a nossa obra de balística forense. Na verdade, é a nossa obra de criminalística que tem um capítulo de balística, né? Essa classificação quanto à forma de carregamento basicamente considera duas coisas. Quando você carrega a arma pelo cano, o nome disso é carregamento na verdade, retrocarga. Retrocarga você coloca basicamente pela extremidade posterior, né? Perdão, estou confundindo aqui, vamos de novo. Quando você coloca o carregamento antecarga, este carregamento é feito pela parte anterior. Eu até dou macete para a galera em aula. Antecarga anterior, que é a boca, tá? Carregamento antecarga é aquela imagem que eu mostrei para você aqui agora, ó. Antecarga, o carregamento acontece pela boca. Isto é antecarga. Já a retrocarga é esta daqui, ó. Por exemplo, você coloca o carregamento pela parte de trás do cano. Então existem armas de carregamento antecarga, em que você faz o carregamento com o cartucho por meio da boca, e existe as retrocargas, que você faz na extremidade posterior, ou seja, atrás. É o que acontece, por exemplo, com as pistolas convencionais, como no caso da Glock que eu estou mostrando aqui para vocês. Essa daqui, o modelo convencional, meus amigos, convencional que a gente tem, é porque o carregador ele vai injetar
aqui na região posterior da arma. Esta seria a ideia do que a gente costuma ter aí na prática. Show de bola? Então vimos o carregamento antecarga e o carregamento retrocarga. Esta é uma segunda classificação importante para quem está estudando. Terceira classificação pelo professor Domingos Toqueto. Classificação dada quanto ao sistema de inflamação. Meus amigos, quanto ao sistema de inflamação, meu Deus, é importante demais, né? A Nadjane Rezende perguntou aí, diferença das almas, influenciam a precisão e a potência da arma? Potência não, mas precisão sim, porque ela provoca uma rotação do projétil sobre o seu próprio eixo longitudinal, que vai melhorar a precisão e reduzir a resistência do ar, tá? Só a título de curiosidade. Então, terceira classificação que a gente tem, moçada. A terceira classificação é quanto ao sistema de inflamação. E aí existem muitos tipos, né? Existe a inflamação por mecha. Pedro, o que é mecha? É uma cordinha que o cara tinha que acender um isqueiro ali, ou um fósforo, para que ele pegasse fogo até que ele chega ali na parte da espoleta e deflagra o projétil, né? Na verdade, não vai nem chegar na espoleta, vai chegar direto na pólvora que era antigamente utilizada. Esse é o sistema de mecha. Existe um segundo sistema que é o sistema por atrito, pessoal. Deixa eu até trazer para vocês umas figuras, só para não ficar uma coisa muito abstrata. O sistema por mecha é esse aqui, ó. O cara mete fogo na mecha, ela vai queimando, vai queimando, vai queimando, até que deflagra o cartucho que ali está. Temos também o sistema por atrito, em que nós temos basicamente um miquelete. Um miquelete é um dispositivo que vai produzir basicamente faísca, que quando acionado, inflama o propelente ali presente. Tudo bem? Existe ainda alguns outros tipos de armamento de percussão extrínseca. O que é o tipo de percussão extrínseca, Pedro? Tá vendo? A percussão não acontece pela parte interna. O que é percussão, Pedro? Ora, percussão, meus amigos, é a ação de uma haste metálica fina bater na região posterior aqui do cartucho, aqui na região posterior. Tá vendo? Então aqui, por exemplo, se você for analisar bem na prática, ó, ele tem uma percussão central, esse estojo que eu trouxe aqui para você. Então isso vem a ser basicamente a percussão externa. As armas de hoje, o percussor, ele está localizado internamente à arma, tá? Normalmente é isso que nós temos mais recente, mais atual. E existe também, basicamente, os sistemas de percussão também elétrica, que é um sistema interno de acionamento, né? A partir do momento que você acaba puxando o gatilho. Beleza? Tranquilo? De boa? Ainda sobre estas classificações, eu vou inaugurar com você a quarta classificação. Existem armas chamadas de armas de tiro unitário, existem armas de repetição. Pedro, o que é uma arma de tiro unitário? São armas, meus amigos, cujo carregamento é manual. Exemplo clássico é a espingarda. Você tem que dobrar e injetar o cartucho ali, fechar e disparar. Então isso é uma arma de carregamento manual de tiro unitário, né? Sempre um tiro ali por vez na prática. Já as armas de repetição, elas têm uma subclassificação muito convencional que todo mundo conhece, né? Que são as armas automáticas, semiautomáticas e não automáticas. Qual é a diferença entre elas? Vamos devagar. As armas chamadas de não automáticas, um exemplo clássico, este sistema de classificação quanto às armas de repetição, pessoal, basicamente, utiliza como norte da classificação a forma de injeção do cartucho e retirada do estojo. Então vamos lá. Repare, o carregador desta arma, quando devidamente colocado, a partir do momento que você aciona o gatilho, o ferrolho vem à retaguarda e aqui nós temos a câmara de combustão. Nesta câmara de combustão, pessoal, o percussor ou percutor, ele bate no projétil, o ferrolho vem à retaguarda no recuo e depois ele volta. E aí repare que nesse movimento, a câmara de combustão, quando o ferrolho volta, ele cospe basicamente o estojo. Esta seria a ideia. Então,
Quando nós vamos analisar a classificação, eu quero que você... Cara, todo mundo tem um avô que já teve uma arma de fogo, né? Meu avô, por exemplo, ele adorava o 38, o famoso .380, que é um revólver. E não confunda revólver com pistola. Revólver tem tambor de carregamento. As pistolas têm carregadores. E, cara, que ódio. Tem gente que chama esse troço aqui de pente. Pente você usa para pentear o cabelo. Isso aqui você utiliza para quê? Para carregar o armamento. Deu para entender? Então, carregador, inclusive você não pode confundir com cartucho. Você não pode confundir também com o tal do cartucho. Muito cuidado. E aí, o que acontece? Quando você analisa, meus amigos, quando você analisa na prática esta classificação, repare, no revólver, você tem que colocar manualmente o cartucho, você efetua o disparo e aí você tem que abrir o tambor para tirar o estojo. Isto é uma arma de não repetição. Deu para entender? Ainda existem as armas semiautomáticas, que é um exemplo clássico que a gente tem da 24/7. Na 24/7, repare, você coloca o carregador, você efetua o primeiro disparo, efetuou o primeiro disparo, depois você efetua o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, sem precisar o quê? Ficar injetando cartucho aqui na câmara de combustão. Só que o primeiro disparo, a arma precisa estar com o carregador. Deu para entender? Você vai disparando e automaticamente a arma vai cuspindo. Ela vai cuspindo os estojos. Deu para entender? Então, basicamente, isso é uma arma semiautomática. A colocação do carregador, esse municiamento da arma acontece de maneira acontece de maneira manual, e a saída do estojo acontece de maneira automática. Ainda temos as armas que são automáticas. Um exemplo clássico que nós sempre temos aí são as metralhadoras. Normalmente armas que dão rajadas. Elas, a todo momento que você deixa o gatilho pressionado, ele acaba o quê? Ele acaba acionando rapidamente as munições e cuspindo os respectivos estojos. Esta seria a ideia das armas classificadas como automáticas, nossa quarta classificação. E a quinta, meus amigos, é uma classificação quanto à mobilidade e uso. Então vamos analisar. Existem as armas chamadas armas não portáteis. O que são armas não portáteis, Pedro? Peças de artilharia, um canhão. Ninguém fica andando para lá e para cá com um canhão. Então, canhão é uma arma não portátil. Agora, vocês estão perguntando aí, né, se esse fuzil aqui, ele é de airsoft. Sim, pessoal. Tá aqui, ó, tá? Este fuzil é uma réplica idêntica, meus amigos. Deixa eu até colocar a bandoleira antes que a galera me sacaneie, né? Então, imagina o seguinte. Este fuzil aqui é um fuzil réplica de um M4, que a gente costuma chamar de AR-15, né? Basicamente, este fuzil, pessoal, quando você analisa, este fuzil você costuma trabalhar com ele no formato pendurado por uma bandoleira. Esta classificação é dada para armas portáteis ou de porte. Fala para mim, tem essa classificação, todo mundo confunde arma de porte e arma portátil. Esta daqui, arma que tem bandoleira e que não pode ser acondicionada em um coldre, é considerada uma arma portátil. Esta daqui é uma arma portátil. Deu para entender? O fuzil tem uma função automática? Tem. Só para você ter ideia, deixa eu virar aqui para vocês, ó. Fuzil, pessoal, ele tem uma alavanca. Esta alavanca, ela basicamente vai selecionar modos, né? Modo automático, semiautomático e o modo desativado. Então, esta alavanquinha aqui que a gente consegue pressionar, tá vendo? Ela consegue selecionar vários modos aí na prática. Meus amigos, então o fuzil, ele é classificado como uma arma portátil. Agora, quando a gente pega, por exemplo, a 24/7, quando a gente pega a G19, pistolas no geral, que podem ser acondicionadas em um coldre, isto é classificada como armas de porte. Então, veja, eu falei para você da arma de porte, falei para você das armas portáteis e falei para você também das armas não portáteis. Esta seria basicamente a ideia do que a gente tem quanto à classificação das armas relativa à mobilidade e uso. Beleza?
Com estas 5 classificações das armas, meus amigos, eu quero só... É assim, nossa live é muito curta, o tempo passa muito rápido, né? Mas já foi meia hora de live, já foi metade. E eu nem entrei na parte de cartucho com vocês, mas tudo bem. Eu só quero diferenciar para vocês, meus amigos, basicamente, um revólver de uma pistola. Isso aí, eu quero que vocês saiam aqui da live sabendo diferenciar uma pistola de um revólver, pelo amor do que você acredita. Quando a gente pega um revólver, como eu já falei para você, ele tem método de carregamento por meio de tambor. O exemplo clássico, que inclusive a gente tem aqui no nosso material, é o revólver do vô. Lembra o revólver do vô? Você tem o guarda-mato, você tem o gatilho, você tem o tambor. Olha, o método de carregamento é dado por um tambor. Deu para entender? E aqui você tem basicamente a empunhadura e aqui você vai ter o cão. O cão aciona o percussor, que basicamente vai acionar a munição que está carregada neste tambor, deflagrando pelo cano da arma o disparo da arma de fogo. Tudo bem? Muito cuidado com esse aspecto aí também para a galera. Outra coisa, falamos então do revólver. Pedro, e a pistola? Ora, a pistola é classificada assim, tendo em vista o seu mecanismo de acionamento, na verdade de carregamento, dada por um carregador. Meu filho, você está vendo o nome disso aqui? O nome disso aqui é carregador. Carregador. Tudo bem? Muito cuidado com isso daqui na prática. E aí, quais são as partes mais comuns que nós temos referenciados de uma pistola? Quer ver? Vamos fazer o seguinte? Eu vou desmontar e montar e trazendo algumas partes para vocês analisarem. De maneira geral, meus amigos, nós temos a empunhadura, né? Alguns chamam isso aqui de alça de punho, mas tudo bem. Esta parte de cima é chamada de ferrolho. Esta arma, repare, ela não tem cão externo. O cão é interno dela aqui no mecanismo de engatilhamento. E aí eu quero que vocês reparem o seguinte. Você está vendo que a arma ela tem 2 pontinhos aqui e um pontinho aqui atrás? Esses 2 pontinhos aqui da região posterior da arma é chamado de alça de mira e esse aqui na frente é chamado de massa de mira. Para você fazer basicamente a visada, você precisa alinhar os 3 aqui bonitinho. Beleza? Tranquilo? A galera tá falando do pente. Não vai chamar carregador de pente, hein, velho? Você não vai pentear o cabelo com o carregador. Então vamos lá. Vamos desmontar rapidinho esse armamento só para vocês analisarem como é que ele é. Como, Pedro, que a gente costuma trabalhar? Detalhe, na minha prova, moçada, quando eu estava no curso de formação do DF, nós tivemos que montar e desmontar a arma, fazer a manutenção em 2 minutos. Então vamos rapidão. Basicamente, essa porção de cima é chamada de ferrolho. O que você faz? Joga o ferrolho à retaguarda. Depois, você vai ter um pino de travamento. Tá vendo este pininho aqui, ó? Você vai dobrar este pino para cá e você vai retirar. Opa, tá vendo? Tirei o pino de travamento da arma. O que você vai fazer em seguida? Você vai soltar. Existe uma trava, moçada. Essa travinha aqui, ó, tá vendo que ela tá levantada? Quando você fecha, ó, essa trava, o ferrolho vai para frente. Percebeu? Então, o que você vai fazer? Você, obviamente, com a pistola descarregada, você vai apertar o gatilho e isto vai soltar o ferrolho da arma de fogo. Aqui dentro, vocês acabam encontrando basicamente uma haste metálica junto com o cano ali da arma. Essa estrutura externa é chamada de ferrolho. Tudo bem? Essa estrutura externa é chamada de ferrolho. E aí você tem o trilho de deslizamento do ferrolho junto com o percussor. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui em tese vai ser o percussor. Vai ser algo que vai bater aqui atrás do cartucho para o acionamento da munição. Percebeu? E aí nós temos as diferenças grandes das armas de fogo relativas à forma do polímero em que esta parte do suporte é sintetizado. Tem suportes que são mais resistentes e tem suportes que são menos resistentes. Basicamente a Sig Sauer, né, junto com a Glock são as melhores do mercado, não tenha dúvida, né? E aí para voltar, Pedro, para eu montar minha arma de novo, depois que você fez a manutenção interna lá, então deixa eu só tirar aqui de novo, você precisa limpar todas essas hastes aqui da arma, toda bem bonitinho. E aí o que vai acontecer? Você coloca o ferrolho à retaguarda mais uma vez, repare, tá vendo que tem um buraco aqui onde você tirou o pino de travamento? Você vai pegar este pininho, deixa eu ver aqui, ó. Você vai encaixá-lo
neste sentido. Vai pressionar de maneira forte e vai voltar aqui para trás. E aqui você solta, pronto. A arma, ela está, portanto, limpa e corretamente montada. Esta é uma das armas mais comuns e mais fáceis de nós manipularmos. Não é à toa que é das forças policiais, além de ser barata, né? Na prática, moçada, seria muito mais interessante se nós tivéssemos Glocks sendo amplamente distribuído para as polícias. A PRF tem Glock, a Polícia Federal tem Glock, a PCDF tem Glock. Agora, a Polícia Militar amplamente distribuída pelos estados, infelizmente eles não possuem Glock. Eles possuem muitas vezes a 24/7, que é uma arma que quando é mais utilizada, apresenta diversos tipos de defeitos, né? Imbel. Cara, Imbel, sem dúvida, não tenha dúvida que a Imbel aí é top, tá? Bom, galera, já encaminhando praticamente para o término, eu nem falei de cartucho aqui para vocês. Então vamos conversar um pouquinho sobre o cartucho, né? Já que a balística também cuida desta parte relativa ao famoso cartucho. Essa parte de trás que nós coletamos direto, nós peritos criminais, chegamos no local de crime e essa porra tá para tudo quanto é lado. Como que é o nome dessa estrutura que acondiciona aqui dentro o primer ou iniciador e o propelente? Fala pra mim. O nome disso aqui é estojo, tá? O nome dessa coisinha que é cuspida para fora pelo armamento é estojo. Eu ainda tenho essa daqui, repare que é um projétil basicamente de ponta chata, né? Você vai ter um projétil de chumbo de ponta chata, esse aqui repare que ele não é encamisado. Ele é um projétil que ele tá no chumbo aqui. Então esta seria a ideia, de ponta chata. Aí existem vários tipos, deixa eu ver se eu consigo mostrar algum para vocês aqui, né? Os cartuchos, eu não tenho nenhuma foto aqui para mostrar para vocês, mas enfim. Os cartuchos, eles podem ter pontas de várias formas, ponta oca, ponta ogival, ponta chata ou plana. Existem N, moçada, N tipos de projéteis, encamisados e não encamisados. Normalmente quando tem uma camada de zinco ou outros tipos de metais ali também, né? A gente sabe que o projétil que é encamisado, ele sofre bem menos ação da resistência do ar, né? Portanto, ele tem uma precisão um pouquinho maior. Existem esses estudos, inclusive, publicado em artigo científico, tá? Além disso, vamos lá. Então, quando eu pego este cartucho, meus amigos, ele é externamente representado pela culatra, aqui na parte posterior. Você vai ter esse estojo e o projétil aqui à frente. Só que se você desmontar este cartucho, internamente nós temos aqui na região de trás a espoleta, que quando o percussor bate, ele solta uma faísca. Este primer, portanto, normalmente essa espoleta, ela é feita de sulfeto de antimônio, ela pode ser feita de trinitrotolueno, famoso TNT, não é? Pode ser também feito de estifinato de chumbo, muito utilizado inclusive. Esses são os primers ou espoletas. A partir do momento do surgimento da primeira faísca, o propelente é combusto. E o propelente, aí muitos me perguntam, Pedro, hoje se utiliza pólvora ainda como propelente? Meus amigos, pólvora no seu estado bruto, não. A pólvora normal, não. Agora, o que acontece é a utilização de uma pólvora de segunda geração, chamada também de pólvora química. Normalmente, combinações diferenciadas de nitrocelulose, nitroglicerina e nitroguanidina, né? Então não pode confundir a constituição do primer com a constituição do propelente. São coisas muito diferentes aí na prática, tudo bem? Então o iniciador ou primer é chamado de espoleta, né? Que pode ter N formas, forma em bigorna que a gente chama, né, espoletamento em boxer, ou espoletamento ainda que eles costumam chamar de Berdan. Então, a depender do tipo, não dá tempo da gente falar de tudo. No curso regular, que a gente tem do curso de criminalística, a gente tem. Detalhe, hein? Nosso curso de criminalística está com 15% de desconto e se for sua primeira compra, você ganha mais 5. Com o cupom de desconto Isoladas
15. Isoladas, 15. Tá? Então, aproveita, você que curte o assunto, você que quer ir para alguma área que vem caindo a parte de criminalística, sem dúvida vai te ajudar muito na sua vida como policial, tá? É um curso que eu falo que é para a vida, não é um curso apenas de preparação para uma prova. Isso é interessante, tá? Diante disso, meus amigos, nós temos, portanto, falamos do primer do iniciador e falamos do propelente. Agora eu preciso trabalhar com você uma segunda classificação quanto ao tipo de projétil. Como eu já falei, este projétil ele pode ser de liga de chumbo, como eu já falei, o projétil chumbo mesmo, né? Ele ainda pode ser encamisado com cobre, zinco ou níquel, que é o mesmo dispositivo para formar moeda, né? E ainda ele pode ser semi-encamisado, em que ele tem parcialmente a camisa e a extremidade não possui, fica no chumbo seco mesmo, tá? Estas são as classificações quanto ao tipo de projétil aí na prática. Pedro, testes para detecção de disparo feito em mãos. Olha só, não devia nem estar ensinando esse troço aqui para vocês, mas vai que né. Doutores, imagine a seguinte situação hipotética. Você está numa cena de crime e efetuou um disparo. Assim que você efetuou o disparo, a câmara, como eu falei para você, o ferrolho foi a retaguarda, isso aqui soltou uma fumaça de pólvora que vai se depositar nas suas mãos. Principalmente, olha a pegada, principalmente nesta região das mãos. E aí o que eu afirmo para você? O perito ele pode coletar material desta mão aqui, ou até da região posterior aqui da mão, para ser feito um teste químico. Que é o teste de rodizonato, basicamente. Né? É um teste que a gente utiliza bastante em sede de laboratório. Ele basicamente, ele vai detectar, meus amigos, ele vai detectar a presença de chumbo ali e também os derivados da explosão. Não é apenas o chumbo, ele é capaz de detectar outros tipos de metais também. No entanto, esse teste é um teste de triagem. É um teste não específico ou inespecífico. Por quê? Ora, quem garante que aquele metal não foi parar ali de outra forma? Às vezes o cara é metalúrgico. E aí, como é que funciona? Aí nós precisamos fazer o confirmatório. O confirmatório basicamente costuma ser a microscopia eletrônica de varredura, em que se detecta uma molécula que é chamada de gunshot residue, ou GSR. GSR. O que vem a ser a tal da GSR? Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui para você. Não tenho. Mas a GSR é uma partícula com três cabecinhas. Chumbo, bário e antimônio. Chumbo, bário e antimônio. São os metais que vão constituir a partícula proveniente da explosão. Deu para entender? Este sim é um teste confirmatório. O rodizonato ele é apenas presuntivo. Ele é apenas um teste indicativo. Belezinha? Além desse tipo de perícia química com o rodizonato, o que nós podemos fazer também, meus amigos? Olha só que coisa interessante. Pedrão, por favor, como saber que certo projétil saiu de determinada arma? Vamos falar agora, Éder. Vamos falar agora do confronto balístico. O que é o confronto balístico, pessoal? Vamos lá. Imaginem que esta arma que eu trouxe aqui para você de Airsoft, uma réplica idêntica 24/7, ela deflagra um projétil. Nós sabemos que o cano da arma é de alma raiada. Logo, este projétil, quando ele sai, ele vai sair em determinada temperatura e em determinada rotação, de forma que os sulcos da arma de fogo, a ranhura provocada pela alma da arma de fogo, gera um ranhamento, gera uma ranhura nesse projétil. E aí, como que a gente consegue dizer que tal projétil saiu de tal arma? Trata-se de um exame comparativo. Você vai pegar o projétil que a gente chama de amostra-teste e você, lá no Instituto de Criminalística, vai disparar em um tanque
né? E vai coletar o projétil. Esta é a amostra que a gente chama de referência. Você pega a amostra questionada e a amostra referência e sobrepõe as duas. Se as ranhuras forem similares, você consegue afirmar, por exemplo, que aquela arma foi que disparou aquele projétil. Esse é o famoso confronto balístico. É claro que eu estou trazendo para vocês linhas gerais, meus amigos. Na prática se avalia muito mais coisa, tá? Eu não tenho tempo de ficar explicando tanto assim para vocês essas nuances. E aí, só para atualizar os senhores, meus amigos, hoje nós temos regulamentado pelo Estatuto do Desarmamento o Banco Nacional de Perfis Balísticos, o BNPB. O Banco Nacional de Perfis Balísticos, ele foi regulamentado por decreto este ano no mês de junho, exatamente nesse mês que a gente está fazendo a live aqui para você. Então repare, nós temos regulamentado um Banco Nacional de Perfil Balístico, que nós temos como expectativa para daqui 5 anos ter aproximadamente 400 mil armas e projéteis cadastrados, e aí nós temos basicamente uma relação de filiação. Aquele projétil é filho daquela arma. Isto é um Banco Nacional de Perfil Balístico. Deu para entender? Então é basicamente isso. Nós temos isto já regulamentado recentemente e que na prática o responsável por esse gerenciamento, adivinha quem é, senhores? Os peritos criminais. Bacana? Deu para entender? Muita coisa, muita informação. Por mim, moçada, eu ficava o resto da noite falando um monte de coisa aqui com você, mas não dá tempo, né? Numa live de 1 hora. Show de bola? Então, interessantíssimo essa regulamentação que nós tivemos e esta aplicação dentro do contexto balístico que a gente tem para conversar. Moçada, é isso. Repare, é só para deixar aquele gostinho de quero mais. Eu costumo fazer mini cursos, só para vocês terem ideia com a galera, eu costumo fazer mini cursos, pessoal. Mini cursos de duração de 4 horas, de 8 horas, inclusive com testes práticos, a galera fica disparando com airsoft. É uma prática bem interessante, posição, a questão do triângulo, a questão da posição agressiva. É bem interessante. Então, não sei se vocês têm essa curiosidade, você que está na universidade, você que está em algum lugar e pretende, tem a intenção de fazer esses tipos de mini cursos, entre em contato com a equipe do Smart Paul. A gente vai até você para a gente trabalhar um pouco da prática e teoria de balística forense aí também, para ter algo um pouco mais robusto. Show de bola? Galera, deixo para vocês então esse cupom de desconto que a gente tem, que é Isoladas 15 para quem quiser adquirir. Hoje eu comecei a gravação, inclusive, nossa lá da plataforma de balística forense. E para a galera que está se preparando que cai em concurso, não tenha dúvida que o nosso curso vai ficar sensacional. Beleza, moçada? Foi um prazer. Passou muito rápido, né? Já foi-se aí a 1 hora quase. Passou-se muito rápido, mas pelo menos deu para dar um gostinho. Deu para ter uma noção, basicamente, do que é a famosa balística forense. Meus amigos, foi um prazer. Muito obrigado. Não esquece de seguir a gente no Instagram, tá? smartpaul_carreiras_policiais. E também siga-me se você não me siga. Eu acredito que você está me seguindo se você está assistindo, né? E aí a gente finaliza, portanto, por aqui. Valeu, galera. Tamo junto e vai estudar porque esse assunto é sensacional.